Vamos lá então, pessoal, dando continuidade a esse processo do teu crescimento espiritual, da tua evolução, vou falar hoje de um assunto importantíssimo que é aquela pessoa responsável para que junto com o seu pastor, o seu líder espiritual da igreja local, ele possa conduzir para um nível de maturidade espiritual a célula, o pequeno grupo, que é o líder da célula. Quem é essa figura? Primeiro, qualquer cristão professo, batizado, e ele confessa sua fé em Cristo e tem um certo nível de maturidade, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser senhora, pode ser um senhor, pode ser um adolescente, porque o líder de célula, ele vai caminhar no perfil daquele grupo e ser como que um pastor. Então, deixa eu colocar aqui entre aspas, ele é o pastor. Mas quando eu coloco aqui entre aspas o pastor ou a pastora, eu não estou diminuindo o mérito. Só que não é aqui um ministério ordenado. O pastor aqui, ele tem o significado de um cuidador. Um cuidador. O pastor, que é o cuidador, o líder de célula, é alguém que vai auxiliar o pastor ou a pastora da igreja local a poder orientar. Lembra que na aula dos 4 pilares eu falei sobre ganhar, consolidar, treinar e enviar? Essa pessoa que vai fazer isso não é o pastor presidente da igreja, é o líder local, que é, então, o líder de célula. Então, vou te dar um exemplo aqui prático. Deixa eu desenhar. Vou colocar aqui uma célula bem simples, ok? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, esse líder aqui. Então, digamos que o nome dessa célula seja a célula Gadita. Gaditas, que é o nome da minha célula, ok? Essa pessoa aqui, ele é o responsável, ou ela é o responsável, vou botar ele aqui, ele é o responsável por cuidar espiritualmente desse grupo. O que é cuidar espiritualmente? Cuidar espiritualmente é ensinar os primeiros passos da fé cristã, é ser um apoiador espiritual, é ser uma pessoa que de repente tira uma dúvida bíblica, é uma pessoa que no momento de sufoco, esse grupo aqui vai entrar em contato primeiro com o líder da célula, com a líder da célula, você vai manter contato espiritual, você vai orar com o seu grupo, aqui ó, você vai orar com o grupo, você vai discipular o teu grupo, você vai treinar o seu grupo, você vai se relacionar com esse grupo. E no meio disso, essas pessoas que estão aqui embaixo, deixa eu pegar aqui um outro piloto, por exemplo, digamos que esse aqui é o João, ok? Aí o João, ele tá bem, ele tá fluindo, ele tá colado contigo aqui. E você sabe que o João, ele tá crescendo no nível de maturidade. Agora, líder de célula, não tenha pressa. A multiplicação de uma célula, presta atenção, ela tem que ser de 1 a 12 meses. Eu quero multiplicar. Não coloque pressa. Essa célula aqui, esse pequeno grupo, o principal objetivo é relacionamento. Por quê? Porque as pessoas hoje estão vivendo um individualismo, as pessoas estão vivendo um egocentrismo, as pessoas, elas muitas vezes estão vivendo numa roda viva, e o objetivo de ter um líder de célula é ser alguém em conexão com o pastor da igreja, mas em conexão com esse pequeno grupo. Então pensa que de repente, esse camarada está aqui, ele foi lá e trouxe mais um para a célula. O que você vai fazer? Você vai ensinar esse camarada aqui a cuidar desse. Tá entendendo como é que é o fluir dessa grande rede
de implementação do reino de Deus, o reino dos céus. É isso que é o conceito aplicado de 2 Timóteo 2,2. Então percebe aqui, ó, é um pastor cuidador da célula, ele nutre, ele estimula, ele incentiva, ele ouve problema, você vai também às vezes se estressar, né? Porque cada um está numa velocidade. Então a função do líder de célula é ser alguém em quem é uma pessoa leal, isso é importante, tá? A lealdade. Aliás, eu quero até te indicar um livro de um autor que você tem que ter se você quiser ser um grande líder de célula. É o livro do Dag Heuer, chamado Lealdade e Deslealdade. Esse livro, se você pegar esse livro e ler esse livro com a tua célula, é um livro barato, acho que até 18, 19 reais, você pode pegar o fundamento e trabalhar lealdade com a sua célula. Por quê? Porque quando você tem uma equipe coesa, não é panela não, tá? É um time que está no propósito do evangelho, o caminhar do discípulo de Cristo. Esse discípulo, ele sempre vai fazer parte da solução. Raramente ele fará parte do problema. Então, o líder de célula, quando ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, essa célula daqui a pouco cresce para cá e você tem uma outra pessoa, daqui a pouco você cresce para cá, você tem outro discípulo, você cresce para cá, você tem outro discípulo. Então, o que você vai fazer? Eu percebi que eu tenho 2 pessoas como membro ativo, eu já te expliquei isso numa outra aula, então eu tenho aqui, ó, esse camarada é membro ativo, eu tenho esse aqui, ele também é membro ativo, ok? Eu tenho aqui 3 pessoas que estão consolidadas, são pessoas que podem ser líderes em potenciais. Então eu pego de 1 a 12 meses e eu vou pegando essas pessoas para me ajudar a cuidar espiritualmente. Lembrando que o líder da célula não é patrão de ninguém, o líder da célula não é dono autoritário da vida de ninguém. Pensa sempre não com a cabeça de empresa, porque não é. É relacionamento espiritual, é professar a mesma fé cristã que os outros estão. Então, o teu objetivo é o cuidado com a espiritualidade e o amadurecimento espiritual, ok? Nas próximas aulas, eu vou detalhar a fundo quais são os perigos e as armadilhas que podem envolver isso, beleza? E na jornada eu vou te explicar, inclusive no PDF que você vai baixar, eu vou colocar a indicação de pelo menos 2 ou 3 livros para que você tenha na sua biblioteca, se você de fato tem interesse em se tornar um grande líder de célula, beleza? Espero que essa aula tenha feito sentido para você. Eu espero você no próximo capítulo. Até lá!